Roda a vinheta. Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. E ela já está aqui conosco, não é? A deputada estadual Alessandra Vieira, do União Brasil, e ela que é pré-candidata a deputada estadual, já veio bater um papo com a gente, muito cedinho saiu do Recife para chegar a Caruaru e atender a essa nossa solicitação para conversar com a gente e também com os ouvintes da Rádio Cidade. Deputada, bom dia, seja bem-vinda ao Manhã Cidade. Bom dia, Ana Rebeca, bom dia a todos que estão nos ouvindo nesse momento, toda a região. Bom dia, Caruaru, bom dia, Pernambuco, bom dia às mulheres que estão trabalhando, às costureiras do nosso polo de confecções que estão nesse momento na máquina, mas estão nos ouvindo através do Rádio Cidade. A primeira pergunta que a gente já faz, deputada, e é uma pergunta que a gente tem feito ao longo das entrevistas, né, com os pré-candidatos à estadual, enfim, que vem aqui na Rádio Cidade, é por que concorrer à reeleição à estadual? Para que o nosso ouvinte já entenda por que esse desejo de continuar. Rebeca, eu acredito que quando nós entramos para candidato a algum cargo político, né, e que ganhamos, como em 2018 entrei para candidatura de deputada, ganhei. E a gente começa a fazer um trabalho e percebe, né, eu acredito muito na política, que a política pode mudar a vida das pessoas, a política pode mudar o desenvolvimento, pode melhorar o desenvolvimento dos bairros da cidade, pode ajudar a realmente transformar vidas. Uhum. Não é? E essa política que eu prego. Então, desde o primeiro dia, 1º de fevereiro de 2019, que eu venho pregando essa política de estar junto com as pessoas, de estar ouvindo a população para saber quais são os desafios, seja da comunidade, seja da cidade, seja do seu bairro, da zona rural, não é? E para ir junto buscar as melhorias para a população. Então, eu venho todo ano sempre conversando e buscando. Tanto a gente conseguiu agora várias máquinas, tratores e retroescavadeira para a zona rural do Agreste de Pernambuco, onde a gente também luta por melhorias, como conseguir, a minha emenda agora foi liberada para a iluminação da pista de motocross de Santa Cruz do Capibaribe, foi também liberado um valor para a compra de 2 vans TFD para Santa Cruz do Capibaribe, não é? Já tinha sido liberado e já foi comprado 2 carros para assistência social de Santa Cruz. Brejo da Mar de Deus já conseguimos emenda também para um TFD para a ambulância, conseguimos agora há pouco entregar um trator para a zona rural do Brejo, como Jataúba também, conseguimos 500 mil para saúde do Brejo naquele momento mais difícil. É essa política que a gente faz, é bater na porta de um deputado federal, é bater na porta do senador, bater na porta dos secretários de Estado, para que a gente possa ver realmente, de fato, a melhoria. E é nesse pensamento, continuando a trabalhar pela população, a servir o povo pernambucano, que eu estou aqui com a pré-candidatura da minha reeleição a deputada estadual. Você tem andado muito, né? A gente sabe que uma campanha para estadual não é fácil. Vocês não podem ficar só no território de vocês, né? Nesse caso, a cidade de Santa Cruz do Capibaribe. Vocês percorrem o estado todo. Qual é a sua visão do que a gente encontra hoje no estado de Pernambuco e que te faça, né, querer voltar, continuar na Assembleia Legislativa e que as pessoas possam continuar acreditando no teu projeto? Porque você caminha muito, lógico, ao longo do seu mandato, mas na campanha acho que é algo mais puxado, né? Vocês têm identificado problemas ao longo do estado? Rebeca, eu venho andando Pernambuco desde 2019, né? Como eu falei, desde quando a gente assumiu. E esse último ano eu vejo Pernambuco, a realidade de Pernambuco. Eu não vejo o Pernambuco da televisão. Uhum. Eu não vejo o Pernambuco das redes sociais do governo do estado. Eu não vejo Pernambuco das redes sociais de algumas pessoas políticas. Eu vejo Pernambuco, a realidade que está acontecendo no dia a dia. Um Pernambuco que está faltando infraestrutura, um Pernambuco que está faltando segurança, um Pernambuco que está faltando emprego.
para a população. Um Pernambuco que falta o olhar sensível para o nosso polo de confecções, né? Onde a gente vê quanto nós conseguimos arrecadar, o quanto nós conseguimos movimentar a economia do polo de confecções e não é enxergado pelo governo do Estado. Não é? A gente percebe que precisa realmente existir uma mudança em Pernambuco, e é justamente nessa mudança que eu estou correndo atrás, é justamente para que a gente possa ver um Pernambuco melhor de se viver, um Pernambuco melhor de criar nossos filhos, um Pernambuco melhor de infraestrutura, de saúde, de segurança, de educação. Estradas. Estradas é um dos calos que nós temos, Rebeca. Para que eu possa chegar a Santa Cruz do Capibaribe, viu? Nós temos indicações de várias PEs, como a PE 149, aqui pertinho de Agrestina Altinho. Nós temos a PE 130, lá em Taquaritinga, para Vertentes. A PE 160, de Santa Cruz a Jataúba. PE 145, lá do Lampião até Jataúba, que deu início agora, a gente não sabe como vai ficar. Então, o que eu vejo justamente nessa retomada, quando inicia as obras de estrada, a gente vê que é apenas a mesma promessa de 4 anos atrás, a mesma promessa de 8 anos atrás. Então, o eleitor, a população está cansada, a população não aguenta mais tanta promessa, Rebeca. E a gente vê cada dia as estradas se acabando. A 121 a gente vê aqui em Catende. Então, tem tantas PEs, tantas estradas, como o término da BR-104, quando a gente vai para Caruaru, Toritama. Esse é um sacrifício. Sacrifício, o tempo que faz, que está da mesma forma, e ninguém tem uma solução. Então, a gente precisa enxergar, de fato, um Pernambuco, para que a gente possa realmente pernambucar. Seria um discurso de oposição ao governo que está hoje, o governo de Pernambuco, o governo Paulo Câmara, ou o eleitor pode entender que não, essa sempre foi a tua pauta, sempre foi a tua bandeira de defender o povo? Porque cada entrevista que a gente traz aqui, né, a gente escuta o mesmo discurso, né, de defender, de buscar melhorias, de investimentos, de emendas parlamentares para determinados municípios, mas eu queria entender, é um discurso de oposição ao governo para poder conquistar o seu próprio projeto, o seu projeto? Rebeca, é uma fala, não é uma fala realmente de defesa da população pernambucana, não é? Eu venho há 4 anos como deputada estadual, sempre oposição ao governo do estado, e sempre vejo realmente que algo fica como se tivesse empancado e não sai dali. É como a gente vê a questão da água. O que a gente poderia ter avançado no polo de confecções, como a Toritama mesmo. Toritama hoje não tem empresas maiores por conta da falta de água. Toritama hoje, todas as lavanderias dependem de água. E falta apenas poucos metros para finalizar a adutora. Há 4 anos atrás ia ser entregue em novembro. Passou novembro, passou março de 2020, que colocaram para março de 2020, depois passaram para setembro de 2020, depois passaram para novembro novamente de 2020, foi para 2021, nós estamos em 2022 e continua do mesmo jeito. Não foi concluída. Então, assim, não é um discurso de agora por ser 2022, é um discurso que vem de tantas promessas e que a gente precisa, de fato, ser solucionada essas questões. Então, há esperança para que a gente possa ver um Pernambuco melhor. E é isso que a gente pode fazer, é lutar por dias melhores, sim, com a esperança que nós estamos vendo lá na frente. Santa Cruz do Capibaribe também sempre sofreu muito com água, né? Já fiz inúmeras reportagens na cidade das pessoas realmente com muita dificuldade. Como foi a tua atuação para que a melhoria do abastecimento de água também chegasse a Santa Cruz do Capibaribe? A primeira quinzena do meu mandato, Rebeca, foi a primeira secretaria que eu fui. Foi na Compesa. Foi justamente saber que onde eu soube dessa entrega, que seria em novembro, que em 2018 prometeram para ser em março de 2019. E quando eu cheguei lá, não seria mais março de 2019, seria novembro. E novembro fui novamente e passou para março de 2020. Quando foi março de 2020, infelizmente a pandemia chegou. Mas essa construção não iniciou em março de 2020, iniciou em 2017.
né, do final de 2017, 2018. Então, a gente precisa realmente ter sensibilidade e responsabilidade para que possa começar uma obra para a população e finalizar, para que a população realmente, de fato, conclua veja concluído o que foi tão esperado no seu bairro, na sua cidade. A gente chegou onde eu queria, Compesa, que, de certa forma, não vou dizer que seja um calo, né? Mas é sempre pauta de todo mundo, da população, das prefeituras, dos governos. E aí, uma das propostas do Miguel Coelho, né, pré-candidato ao governo do Estado, é mudar a forma de agir, como é que eu posso colocar? A sistemática da Compesa, porque a gente sofre muito quando as pautas envolvem a Compesa. Como você avalia a Compesa hoje, esse modelo e a proposta que é defendida aí pelo Miguel Coelho, em relação a mudar a sistemática da empresa? Ana Rebeca, com certeza precisa de uma mudança. Com certeza. Se a gente vê que até hoje está do jeito que está, não tem um avanço, então precisa mudar a sistemática para que realmente chegue água na torneira. Eu moro em Santa Cruz, passo final de semana em Santa Cruz e faz mais ou menos uns 3 meses que eu vi água na torneira de casa. A gente coloca um caminhão todo mês, né? 2 caminhões pequenos todo mês. Então, precisa realmente de uma mudança, precisa realmente avançar nessas questões hídricas, nas questões de segurança, nas questões de infraestrutura, de estradas. Realmente precisa ter um avanço, precisa muito ter o olhar sensível para a população e não olhar para um grupo político, não olhar para um lado A, lado B. A gente precisa olhar para a população pernambucana. Muito bem. Já tem uma pergunta aqui que eu vou ler para você, Alessandra. Você falou em polo de confecções e aí a mensagem é o seguinte: diante da crise que o Brasil vem enfrentando nos últimos anos, alguns setores estão conseguindo sobreviver lentamente e outros passam por dificuldades. Quais seriam as suas propostas para fortalecer o polo de confecções de Pernambuco? O que nós podemos fortalecer o polo de confecções, nós temos um fundo, Rebeca, eu acredito que poucos empreendedores, poucos confeccionistas sabem que temos um fundo estadual para confeccionistas e polo têxtil, né? E eu não vejo... A única coisa que eu vi que sai do fundo que tem estadual para o polo e para a confecção é uma pesquisa que iniciará agora depois que nós fizemos uma audiência pública na Assembleia Legislativa, que está saindo todo mês, mas o que a gente precisa mesmo é de injetar, colocar algo que seja capacitar a mão. Hoje a gente tem falta de mão de obra, tem gente que leva a confecção para fazer na Paraíba, leva para o sertão de Pernambuco. Eu tenho pessoas em Santa Cruz, conhecidas minhas, família minha, que sai de Santa Cruz e vai levar para Patos, para o Congo, para Camalaú, né, para Tabira. As pessoas não estão encontrando oportunidades na cidade ou estão indo para outras cidades para encontrar oportunidades? As pessoas que confeccionam estão levando a mercadoria para fazer em outra cidade, porque em Santa Cruz está faltando uma qualificação de mão de obra. Tem muita gente que está chegando lá e quem chega lá precisa aprender ainda. Entendi. Entendeu? E quem já sabe, às vezes já está trabalhando para si próprio, começa a montar sua própria fábrica dentro da sua casa. Né? Então, hoje falta qualificação de mão de obra. E o que a gente precisa é cursos rápidos, cursos capacitados, que o Estado poderia investir nisso. O fundo estadual de participação da confecção e do polo têxtil poderia muito bem iniciar com essas questões, não é? Então, eu vejo realmente a sensibilidade... Não é feito, na sua opinião? Falta realmente enxergar o polo de confecções. Quando eu digo que falta enxergar, Rebeca, a gente começa a ver justamente pelas estradas, o que é a estrada do polo. Quem vem de fora, quem vem de Belém, quem vem de Fortaleza, quem vem
de Natal, quem vem de Maceió, quem vem todos os estados vizinhos e que também sobrevive de confecção, né, como Belém, como Maranhão, como Manaus, que tem tanta gente que vem comprar de estados longe, que chega aqui às vezes fica impressionado quando começa a passar nas estradas que nós temos. A gente está aqui na Paraíba, vizinho nosso, é totalmente diferente da estrada. Tapete. Ontem à noite eu estava em João Pessoa, quando a gente chega na estrada de Pernambuco, a gente percebe que é Pernambuco. Não é? Então é muito diferente. Começa por aí, as estradas, a segurança. Hoje a gente tem feira, vai começar a feira de alta temporada agora, em maio, e eu não vejo um plano mais forte de segurança, Rebeca. A gente precisa ter segurança aqui em toda a região de Caruaru a Santa Cruz no dia de feira. Para a chegada dos ônibus. Para a chegada dos ônibus, para a saída. Quantas pessoas que têm medo de viajar à noite e estão vindo dormir em Santa Cruz durante o dia para poder já amanhecer a segunda, o domingo e a segunda em Santa Cruz. Para evitar que roube sua mercadoria. Quantas pessoas já estão vindo em dias diferentes porque já tem sabe quais são os pontos que passa, quais são os carros que vêm carregados de mercadoria, quais são os carros que estão voltando com dinheiro. E muita gente, a maioria agora prefere venda online para poder não sair com muita mercadoria e não sair com valor alto de dinheiro. Mas as propagandas alertam, divulgam uma melhoria na redução da criminalidade no Estado. Em quem a gente acredita? Nas divulgações do governo? É justamente o que eu falei. De vocês que acompanham o dia a dia do povo. O que eu falei, Rebeca, eu estou vivendo o Pernambuco real. Eu estou andando Pernambuco todo, eu não estou vivendo um Pernambuco que passa na televisão. Eu acho que a gente tem que viver realmente o Pernambuco real. A segurança não está bem em Pernambuco. O desemprego é um dos piores estados que tem a alta de desemprego. Né? Então, a propaganda na televisão é muito bonita. E se a gente fosse realmente aquilo que passa, não tinha tanta morte, não tinha de 4 em 4 dias tanto feminicídio. Verdade. Não é? Se você olhar a propaganda que passa na televisão e olhar na realidade, é outra realidade. Então, eu estou vivendo a realidade de Pernambuco, por isso que eu digo, a segurança está ruim, a infraestrutura está ruim, o olhar para o polo de confecções está ruim, a gente precisa ser conhecido. Tem gente em São Paulo vendo mercadoria de Santa Cruz, de Caruaru, de Toritama, de Riacho das Almas, de Agrestina, de Cupira, vende as bolsas de Cupira e não sabe que vem daqui. E não sabe que é de um polo de confecções. Não sabe a grandeza que é o nosso polo de confecções. A pandemia afetou, acho que bem mais, não é? O polo. Permaneceu firme, mas afetou, né? Rebeca, na pandemia, inclusive eu fiz um ofício no dia 25 de março, 7 dias depois que fechou tudo, para o governo do estado, para que ele pudesse fazer o pedido dos EPIs no polo de confecções, que as fábricas pudessem abrir de uma maneira que fosse correta para abrir e trabalhar. Até para ajudar naquele momento que estava faltando EPIs. Quantos hospitais que estavam sem máscara, que estavam sem aventais naquela época, porque estava faltando material, né? Então, com poucos dias, começou a abrir algumas fábricas com poucas pessoas fazendo o rodízio e começou a produção de máscara e de aventais naquela época. Eu acredito que muita pessoa que estava no desespero já e voltou a trabalhar naquele momento. E dali também começou, depois que foi passando, que começou a trabalhar as fábricas, começou uma forte venda, alta de vendas online por conta da pandemia, não é? Que não poderia abrir o Moda Center, não poderia abrir o Polo, não poderia estar na Feira da Sulanca daqui, não poderia abrir lá em Toritama, e começou a venda online para entrega só nos pontos. E ali foi aumentando as vendas. Muitas pessoas hoje sobrevivem só da venda de alguém, só faz a venda do catálogo para alguma fábrica e sobrevive daquilo, de comissões de vendas online. Né? Então,
graças a Deus, a nossa gente, o nosso polo de confecções são pessoas que têm pulso, que têm vontade, que têm coragem e que sempre descobrem uma coisa nova e para que a gente não possa parar. Então, nós somos uma máquina 24 horas, principalmente as mulheres, Rebeca. A gente não desiste, A gente não desiste, então a gente sempre descobre algo que possa avançar e melhorar no nosso polo de confecções. Muito bem. Falando em mulheres, no próximo bloco eu tenho perguntas em relação à mulher na política, que eu acho uma pauta super importante que a gente tem que debater. Mensagens. Bom dia, Ana Rebeca. Bom dia, a deputada. Pergunta ela, por favor, se ela vê tanto abandono do nosso Estado por parte do governo. Por que vocês, deputados, não fazem cobranças? Que eu saiba, vocês são a voz do povo na Assembleia Legislativa. O Daniel, de Riacho das Almas, que está nos acompanhando. Bom dia, Daniel. Se você olhar as minhas indicações sobre as cobranças, sobre os pedidos que eu faço ao governo do Estado, aos secretários, às vezes até a um próprio prefeito de alguma cidade, não é? Então, justamente, todos os dias a gente faz cobrança, faço por indicação, vou na secretaria, peço pedido de informação, como eu pedi há pouco, pedido de informação, como está essa questão da Compesa, a questão do Serra Azul em Palmares, né, em Bonito, e tantas outras coisas como as estradas. Eu acredito que toda semana tem pedido de cobrança, Rebeca, de estradas, de PEs, de estradas vicinais. Mas, fora isso, a gente tem cobrança. Fiz um pedido agora. Se você conhece, São Domingos, é vizinho de Santa Cruz, faz parte do Brejo. São Domingos hoje tem 30 mil habitantes e não tem uma escola estadual. E eu fiz um pedido, fiz uma indicação, foi uma cobrança que a população veio fazer comigo, pedir a mim. Como é que um distrito de uma cidade como o Brejo Amadeus, um distrito que tem 30 mil habitantes e não tem uma escola estadual? Então, as famílias precisam, às vezes tem que estar levando numa escola em Santa Cruz, ou outra cidade. Continua que não consegue. Ainda não existe uma escola estadual em São Domingo. E essa é uma outra das minhas lutas para que realmente possa ter uma escola estadual lá em São Domingos e tantas outras cidades que ainda não tem. Poucos pernambucanos sabem quais são os desafios de Pernambuco, mas cada desafio que eu encontro, eu corro atrás, cobro e estou sempre lembrando, seja o secretário, seja o governo, seja deputado federal ou até a senador, a gente cobra, bate nas portas. Alessandra, e não é fácil cobrar, não é, sendo de oposição. Acho que é um pouco mais difícil, né, de ser atendido. Eu acho lamentável. É a minha opinião, tá? Os representantes estão ali, os deputados estão ali, eu acho que devia trabalhar como um todo. Mas, politicamente falando, existem as divisões e nem todo mundo enxerga assim. 10h23, vamos para o intervalo rapidinho, tem mais mensagens dos ouvintes chegando e a gente vai ler todo mundo, tá bom? Volto já.